O que acontece quando morremos? Vamos à biologia básica. Nosso corpo começa a se decompor, o coração para de bater e o cérebro se desliga. Pelo menos é o que estamos acostumados a ver, olhando de fora. Mas e quando isso não acontece? Muitas pessoas já passaram por experiências próximas da morte e algumas relataram ter visto uma forte luz branca, sentir o corpo se projetar, encontrar pessoas que já morreram e terem a sensação de reexperimentarem as memórias de suas vidas. Esse fenômeno da experiência de quase morte é um assunto que tem desafiado a ciência por bastante tempo. Será que vivenciar uma situação assim teria a ver com mecanismos psicológicos de defesa? Ou então seriam alucinações? Será que essas histórias podem provar que a morte é reversível? Ainda não sabemos. Mas se você quiser, podemos descobrir um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora 5 relatos de experiências quase morte que vão abalar as suas crenças. Número 1. Colton Burbo. Colton tinha apenas 3 anos de idade quando seu apêndice estourou e a infecção se espalhou pelo seu organismo. Ele precisou ser levado com urgência ao hospital e os pais temiam pela vida do pequeno menino. Após a cirurgia dele ter sido realizada com sucesso, os pais o levaram para casa. Mas somente 4 meses depois é que eles descobriram o que o jovem Colton viveu naquela sala de cirurgia. Ninguém tinha palavras para questionar o que ouvia. A primeira pessoa que vi foi Jesus. Ele usava uma túnica branca e tinha marcas nas mãos e no topo dos pés. Eu também vi seu avô, papai, o Sr. Pop. Ele é muito bondoso. Você costumava brincar e trabalhar na fazenda com ele, não é? O pai de Colton jamais havia contado ao menino sobre Pop, pois ele havia falecido quando o pai do garoto ainda era criança. Depois, Colton questionou sua mãe sobre sua outra irmã. A mãe ficou confusa, pois ela só tinha 2 filhos, Cassie, a caçula, e Colton. Mas então o menino disse a ela: "Eu tenho 2 irmãs, mamãe. Você teve um bebê que morreu na sua barriga. Eu sei disso, porque ela me contou." Os pais ficaram fascinados com o relato do filho. Essa história foi tão emocionante que se tornou um livro chamado O Céu é de Verdade. Número 2. Rita Isabel Rohr. Essa mulher é uma professora gaúcha que relatou ter vivido uma experiência quase morte durante o parto de sua filha. A cirurgia foi de risco, pois Rita havia caído de uma escada quando estava com 8 meses de gestação. Ela disse o seguinte: "Enquanto estava deitada na maca, senti meu corpo ser puxado com força em direção a uma luz muito brilhante. Então, avistei um local muito bonito, com muitas pessoas caminhando e conversando por lá. Eu tinha certeza de que era o paraíso de tão belo que era aquele lugar. De repente, escutei uma voz dizendo que eu precisava voltar, pois meus filhos precisavam de mim. E então, fui puxada novamente para dentro de meu corpo, na maca do hospital." Pouco tempo depois, uma enfermeira contou para Rita que ela havia sido considerada morta, pois seus sinais vitais haviam paralisados. Essa história era um segredo e Rita nunca havia contado para ninguém antes. A primeira vez que ela relatou foi em uma entrevista para o Globo Repórter em 2012. Número 3. Alexander Eben. Em 2008, o neurocirurgião de 54 anos, Alexander Eben, contraiu uma forma rara de meningite bacteriana e poucas horas depois ele entrou em coma profundo e permaneceu nesse estado por 7 dias. Para ele, a morte sempre significou o fim de tudo. Não havia mais nada depois. Só que ele precisou passar por essa situação para mudar completamente de ideia. Foi durante esse período em coma que o médico afirmou ter tido a experiência mais inacreditável que uma pessoa poderia ter. Ele afirmou o seguinte: "Em minha jornada não existia corpo, apenas minha consciência. Meu cérebro não funcionava e eu não me lembrava de nada da minha vida pessoal, dos meus filhos ou de quem eu era. Primeiro, fui levado para um ambiente escuro, lamacento, e depois cheguei em um lugar bonito e tranquilo,
Um vale extenso, muito verde, cheio de flores e repleto de borboletas. Também vi um espírito lindo, uma mulher com uma roupa simples e com asas. Seu relato foi tão intenso que ele escreveu um livro para contar a sua experiência, chamado Prova do Céu. O médico afirmou que durante 2 anos ele tentou encontrar uma explicação científica para o que aconteceu com ele, mas depois ele chegou à conclusão de que não há como explicar. Não foi alucinação e nem um sonho. Número 4, Anita Moorjani. Em 2002, ela foi diagnosticada com câncer e precisou realizar quimioterapia durante 4 anos. Depois desse período, seu corpo parou de responder ao tratamento e as células malignas se espalharam pelo seu corpo. Quando os médicos disseram que ela estava com falência de órgãos, seu corpo já não conseguia mais lutar contra a doença. E então, enquanto estava internada, ela vivenciou uma experiência de quase morte inimaginável. Ela disse: "Eu encontrei com minha melhor amiga que havia morrido de câncer. Eu não pude estar com ela quando ela morreu e isso me deixou muito triste, mas ao vê-la ali me senti imensamente bem. Foi um grande alívio. Eu também pude escolher se voltaria ou se seguiria em frente para a morte. Lá era tão bonito que eu não queria ir embora. Mas então eu senti que se eu voltasse, eu ficaria curada. Meu corpo seria curado. E então eu acordei no hospital." Anita não sabia que havia permanecido em coma, pois ela conseguia enxergar tudo na sala de cirurgia. Conseguiu descrever as pessoas que estavam lá e tudo o que eles tinham feito nela. O médico ficou surpreso quando ela o reconheceu de imediato, mas ela não havia recobrado a consciência na sala de cirurgia e nem tinha visto ele antes. Em poucos dias, o estado de Anita melhorou tão rapidamente que ela teve alta do hospital em pouco tempo e, para surpresa de todos, não havia nenhum vestígio de câncer no corpo dela. Número 5, Christine Stein. Essa jovem sofreu um grave acidente de carro e precisou ser levada com urgência para o hospital. Ela estava com hemorragia interna e um grande corte na aorta. Os médicos trabalhavam arduamente para estancar o sangramento próximo do coração dela, quando, de repente, ele parou de bater. Então, Christine diz que seu corpo se projetou daquele lugar e, sem saber como, ela chegou a um lugar iluminado e muito bonito. Em seu relato, a jovem conta: "Esse lugar em que fui parar era parecido com a terra, só que as cores eram mais brilhantes e acolhedoras. O chão parecia de algodão, e eu sei disso porque não estava com sapatos. Eu ouvi alguém chamando o meu nome, então vi 2 pessoas caminhando em minha direção. Eram meus avós, e eu só os tinha visto em algumas fotos de família, porque eles já tinham falecido há muitos anos." O médico cirurgião que cuidou do caso de Christine Stein, por muito pouco não perde a paciente em sua mesa de cirurgia. Ele e sua equipe precisaram realizar vários métodos de estímulo cardíaco para que ela tivesse seus sinais vitais estáveis novamente. Christine disse que conseguia se ver na mesa de cirurgia e também escutou o médico cirurgião dizer: "Nós conseguimos, trouxemos a garota de volta à vida." Após cerca de 2 horas, a cirurgia foi finalizada e o médico relatou que a jovem acordou chorando, o que é algo muito incomum nesse tipo de situação. Christine afirmou, sem a menor sombra de dúvidas, que ela não sonhou com essas imagens. Tudo foi realmente vivido, de alguma forma. Bem, esperamos que você tenha gostado do vídeo de hoje e pode ter certeza, muito mais aguarda você no próximo vídeo aqui no Fatos. Até lá, tchau!